Gustavo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a APA, mais uma vez, nos oferece para podermos tratar destas matérias. Nós, na última legislatura, acompanhamos com muita acuidade o conjunto de matérias que a APA nos trouxe, bem como as iniciativas relevantes que foi capaz de produzir no sentido de oferecer dinâmica e propor soluções a respeito de um setor que é absolutamente vital para afirmar uma orientação política marítima, tal qual tem sido abundantemente explicitada por todos os agentes políticos. Dizer, em primeiro lugar, que, felizmente, ao longo dos últimos 4 anos, se venceu, em larga medida, muita da estagnação que se tinha verificado. Nós, porventura, e sabem isto melhor do que eu, tínhamos valores muito baixos desde os anos 90, tinha-se verificado alguma estagnação por parte da produção e, felizmente, com um conjunto de iniciativas, a maioria das quais são iniciativas que não traduzem qualquer impulso legislativo, mas também a compreensão das dinâmicas de mercado e a necessidade de obedecer a este padrão de consumo que se alterou substancialmente, permitiram que se gerasse investimento esse que também foi acompanhado pela feliz circunstância do anterior governo ter criado, por exemplo, áreas pré-licenciadas que dinamizaram o investimento. E bem assim, também as questões que se prendem com as tecnologias offshore, em particular na costa algarvia, porque sabemos que o mar é mais inclemente e batido na costa ocidental e, por via disso, o desenvolvimento tecnológico ainda não é seguro ao ponto dos investimentos assegurarem rentabilidade. Aquilo que se veio a verificar foi uma abundância de projetos que eu estimo, segundo aquilo que apurei, acima de 75 projetos, num valor talvez até superior a 40 milhões de euros. E, portanto, a previsão, julgo que prudente, podemos traçar a este respeito, é que daqui a 2 ou 3 anos talvez tenhamos triplicado a produção que se verificava em 2010. Apesar disto, sabemos que ainda há alguns constrangimentos. Uns, como tiveram a oportunidade de salientar, foram ultrapassados, como a questão que se prendia com a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, e aquilo que apresentam agora é uma redefinição do objeto, mas já é menor. No fundo, a proposta que foi aprovada e que vigora abriu espaço à resolução do problema, mas também outros aspectos que eu julgo que vos assisto largamente razão nas reivindicações que produzem. Aliás, o grupo parlamentar do PSD, em particular os deputados da Comissão de Agricultura e Mar, não têm empejo em afirmar isso. Como sabem, nós sempre pugnámos para que fosse revisto o regime do IVA relacionado com as ostras, por exemplo, porque compreendemos perfeitamente o bom senso da argumentação, visto que não se deve tratar diferente aquilo que é manifestamente igual e que já não obedece a uma regra que fazia sentido talvez há 30 ou 40 anos atrás, mas neste caso, até pela própria evolução dos preços, se verifica aí uma menor competitividade das ostras por força da imposição de uma carga fiscal sem que haja um fundamento razoável que justifique essa circunstância. E, portanto, desse ponto de vista, nós estaremos sempre, com certeza, com a mesma vontade que nos caracterizou na última legislatura, no sentido de acompanhar essa preocupação. Bem como a outra preocupação expressa, que eu julgo que não seja algo que tenha exclusivamente uma dimensão legislativa, mas talvez mais regulamentar, do ponto de vista da inclusão das águas e das plantas aquáticas. E, portanto, quando frisam que há uma nota vinculativa da autoridade tributária
que compreende as algas secas, talvez não seja difícil, e nós propomos, e até se a Comissão assim o entender, podemos subscrevê-lo em conjunto, dirigir uma questão ao Governo, no sentido se a boa interpretação desta norma não compreenderá ela mesmo as algas frescas, congeladas e em conserva, de modo a podermos homogeneizar as regras que estão estabelecidas para esta matéria. A mesma circunstância em relação ao IMI, acompanhamos com preocupação essa questão e, porventura, poderá haver margem para proceder à alteração, embora eu não saiba, em concreto, e confesso aqui o meu desconhecimento em particular, a propósito desta inclusão da atividade aquícola na classificação dos solos rústicos, porque, porventura, se aquilo que referem aqui for a interpretação autêntica daquilo que é o decreto regulamentar número 15 de 2015, então talvez, não precisando sequer de uma interpretação extensiva, se possa uniformizar a aplicação das regras do IMI, porque, pelos vistos, aquilo que parece que se verifica é que há alguns produtores a quem lhes é aplicado o IMI rústico e outros o IMI urbano, e, portanto, julgo que mandam as boas regras que, independentemente de haver ou não uma interpretação, uma alteração legislativa, fazer com que essa interpretação seja uniforme, seja ela num sentido ou no outro, mas com certeza seria uniforme. E, portanto, se foi legislado neste sentido ainda recentemente, eu não vejo que o propósito dessa circunstância fosse produzir qualquer legislação que excluísse o regime a aplicar ao IMI das zonas rústicas. Para terminar, queremos saudar sempre o vosso empenho, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está sempre disponível para colaborar e que se cria aqui, seguramente também com a Comissão, à imagem daquilo que se verificou na última legislatura, um espaço amplo de debate, porque parece-me que seja matéria sumamente interessante para todos e, sobretudo, uma matéria que pode assegurar que haja consensos por parte dos grupos parlamentares. Muito obrigado.